Fala galera, vamos para o terceiro episódio do Fofoca Literária. A gente segue com o mesmo livro aqui, ó, Conversando com Deus. Dá para ver, eu acho que eu gostei muito do livro, então o link está aqui na descrição. Mas assim, vamos falar sobre uma passagem que ele falou sobre sentimento, beleza? O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. E aí ele começou a falar sobre como a gente consegue ter uma verdade maior olhando para os nossos próprios sentimentos. Isso aqui para mim, cara, dá muito pano para manga. Isso aqui daria para a gente fazer um vídeo de 30 minutos, o que eu não vou fazer, podem ficar tranquilos. Mas eu acho que a ideia é a gente usar os nossos sentimentos, as nossas emoções como um radar para as nossas decisões. Então, criar o hábito de se perguntar todos os dias e falar assim: "Cara, como é que eu estou me sentindo?". Olhar para dentro e tentar entender, principalmente quando a gente está, às vezes, tomando uma decisão nova, ou a gente está em um ambiente que a gente, sei lá, está com os nossos amigos ou com pessoas que a gente está conhecendo, e você começar a olhar para dentro e falar: "Cara, como é que eu estou me sentindo agora? Eu estou me sentindo à vontade? Eu não estou me sentindo à vontade? Eu estou agoniado? Eu estou ansioso?". Cara, e você começar a se questionar. Eu acho que isso vai trazer um nível de autoconhecimento não só pelo sentimento em si que você está tendo, mas principalmente pela questão, de você tentar entender o porquê daquele sentimento. Se você está ansioso, você se questiona: "Cara, por que que eu estou ansioso?". Aí você pode entender que tem um motivo para aquilo, e aí você entender um pouco melhor como você consegue agir, eh, usando ou vendo aquela causa, aquele motivo, como você consegue mitigar isso ou consegue racionalizar aquilo. Ou também você entender que não tem motivo nenhum e é um padrão de comportamento que você tem. A gente falou no vídeo anterior sobre como às vezes a gente tem uma vida pautada no medo. Então eu acho que muitas vezes a gente se sente meio esquisito, não porque a situação é esquisita, mas a situação é só um gatilho que despertou um medo que você tinha como padrão de comportamento. E aí você olhando para como você se sente, você consegue perceber aquele medo, e aí você consegue perceber e falar assim: "Cara, eu tenho sentido esse medo com alguma frequência", porque você está se perguntando com alguma frequência como você se sente, e você começa a pensar: "Cara, eu acho que esse medo aqui ele tá, incomodando na minha vida de alguma forma, ele tá me atrapalhando de ter uma vida melhor de alguma forma". E aí você começa a agir para ou que esse medo acabe, né, ou você tentar entender como você consegue, melhorar a sua relação com ele, ou se porque tem medos que fazem sentido e medos que não fazem sentido, beleza? Tem medos que fazem parte do nosso processo de sobrevivência e tem medos que são simplesmente coisas da nossa cabeça. Então você conseguir olhar para tudo isso e você julgar e você pensar e falar: "Cara, beleza, racionalizei, consegui entender melhor", porque eu acho que esse é todo um grande processo. Eu acho que a gente vive a nossa vida no primeira fase dela, meio que a gente é meio construído sem muito planejamento, sem entender muito o que está acontecendo, e aí do meio para o final ali, ou enfim, depois de alguns anos, a gente começa a tentar entender como a gente se construiu, e aí a gente tira o que não faz sentido mais pra gente, a gente repensa muita coisa, para a gente se tornar a pessoa que a gente gostaria de ser. Eu acho que esse nível de consciência ele vem com o tempo, né. Eu dificilmente encontro uma pessoa muito jovem que busca isso, né, ela só está vivendo. E depois ela percebe que se só viver, ela consegue pegar vários, sei lá, vícios de comportamento que não são tão legais. E aí ela começa meio que podar o que não faz sentido, a fomentar, a crescer coisas que fazem mais sentido para ela, enfim. E eu acho que, de novo, a ideia desse vídeo é falar sobre o sentimento como um radar para saber como você se sente e buscar esse autoconhecimento. Então, a provocação que eu queria fazer nesse vídeo da fofoca literária é: tá, beleza, vamos começar a se perguntar 3, 4 vezes por dia, como a gente está se sentindo, criar esse hábito. Você pode escrever essa frase e colar na parede do seu banheiro, você pode botar no fundo de tela do seu celular, e aí você começar a ter esse hábito de falar: "Cara, como é que eu estou me sentindo?". E você tentar entender. E aí você tentar entender o que está dando gatilho em quê, e buscar esse nível de autoconhecimento. Isso vai fazer muito bem para você. Recomendo muito, tá bom? Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse episódio. Espero que seja proveitoso. Em breve, mais um episódio da Fofoca Literária. Tamo junto. Valeu!